Fala galera, hoje eu quero vir aqui fazer um vídeo para vocês. Tava pensando sobre quais assuntos eu gostaria de trazer aqui de novo. E é até interessante isso, esse comecinho desse vídeo, porque eu quero dizer para vocês que nada do que vocês vão ver de conteúdo hoje em dia, né, são realmente conteúdos que a pessoa fala, eu tirei isso da minha própria cabeça, né. Enfim, as pessoas que às vezes têm até um repertório legal, têm um nível de intelectualidade, erudição, estão sempre lendo algumas coisas e vão trazendo esses conceitos, essas ideias de uma forma que elas entendem aqui para vocês como conteúdo, assim como eu faço, assim como a maioria das pessoas fazem. Então não acreditem e até na verdade assim evitem pessoas que venham com uma ideia de que estou, né, pensei nisso daqui, estou ouvindo falar, né? Óbvio, você pode ter pensado a partir de um contexto e tudo mais, é por isso que eu sempre gosto de trazer as fontes, de onde surgiram essas ideias. Então esse vídeo aqui veio basicamente primeiro de um... Eu encontrei, né, uns papéis em que eu tinha escrito algumas coisas sobre alguma aula que eu tinha visto. Eu não sei exatamente de onde veio, mas provavelmente deve ter sido do Hormozi, Alex Hormozi, né? Basicamente, são 4 princípios, né, que podem ser utilizados aí para você começar a moldar e a montar a sua estrutura de vida. Então eu falo aqui de prioridades, eu falo de definição de objetivos, eu falo de uma série de fatores aqui que agregam para vocês, então com exercícios e outras coisas. Então eu trouxe até escrito aqui num papel alguns conceitos, algumas coisas aqui. Hoje um vídeo com um pouco mais de script, porque eu quero que vocês tentem colocar essas coisas em prática, né? Esses 4 princípios vão ser como se fossem alicerces ali, né? Como se fossem bases para que vocês possam fazer qualquer coisa na vida. Então vocês podem usar eles da forma que vocês quiserem, mas eu acho que hoje o principal assim é para o lado profissional, né? Caso vocês queiram montar um business ou caso vocês queiram construir a carreira de vocês ou o que quer que vocês estejam de fato construindo na vida de vocês. Lembrando que tudo na vida é uma questão de construção, né? Então nada acontece por acaso. Você pode ter sorte, mas a sorte não vem sem esforço, sem atividades e coisas nesse sentido. Eu falei do Alex Hormozi, mas também aqui vai ter muito do um pouco das coisas de como eu vejo do Jordan Peterson, por exemplo, do próprio Viktor Frankl, né, que escreveu Em Busca de Sentido, que é um livro que vale muito a pena ler, principalmente você que está um pouco perdido, que sente que não sabe muito para onde ir, tá bom? Vamos de fato ao vídeo aqui. Esses 4 princípios vão ser: faça coisas difíceis, faça algo seu, isso aqui é muito importante, faça por décadas ou tempo suficiente, escreva a sua história. A vida, de maneira geral, ela é sofrimento, tá? Então ninguém vem nessa vida necessariamente para viver uma vida 100% boa. A gente vai ter problemas com a vida, eu falei nisso em outro vídeo, né, sobre as circunstâncias se apresentam, muito da nossa vida é como a gente reage de maneira geral a essas circunstâncias, mas que busquemos fazer algo que vale a pena, né? É a ideia do Viktor Frankl no campo de concentração, né? É que eu possa sentir que sou digno do meu sofrimento. Então isso é a primeira coisa que vocês vão buscar. Quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de sentido da vida, muitas vezes a gente está buscando alguma coisa metafísica, né? Alguma coisa um pouco abstrata muitas vezes. Então é um pouco daquilo de como Deus espera que eu haja nessa vida, o que Deus espera de mim nessa vida. De uma maneira geral, a gente talvez possa passar uma vida inteira buscando isso. E talvez a própria busca por isso seja realmente o que importa. Mas vamos ao que interessa aqui. Então vamos ao primeiro item, faça coisas difíceis. Então quando a primeira coisa é tudo aquilo que a gente está buscando que vale a pena, exige algum nível de sacrifício e de dor. Então se você quer ter um shape bom, se você quer estar no shape de maneira geral, você vai precisar ir para academia, vai precisar puxar horas de ferro, vai precisar sofrer. Se você quer buscar uma faixa preta numa arte marcial, você vai precisar às vezes se dedicar décadas, né, para conseguir uma faixa preta, para conseguir ser bom. Se você quer ser um professor, né, ou se você quer ser um pesquisador, você vai ter que passar por todo o processo da faculdade, mestrado, depois, sei lá, doutorado, pesquisas. Então, tudo que a gente for fazer na vida exige sacrifício. Sacrifício de tempo, sacrifício de esforço, né, uma série de sacrifícios que a gente vai ter que fazer. Então, para que a sua vida seja uma vida que vale a pena, né, para que todos esses sofrimentos façam valer a pena, você tem que ter primeiro
muita clareza de como você está indo, e a partir disso, né, quando você tem esse porquê, você vai conseguir superar isso. Mas busque fazer as coisas difíceis. Já tem gente demais buscando as facilidades na vida. E hoje, nesse pessoal, né, nessas pessoas, que essa geração que a gente tem, de que quer buscar tudo fácil, hedonista, prazeres a qualquer momento, se você colocar um pouco de esforço, você já vai superar ali boa parte dessa geração e você vai poder, no mínimo, ter uma vida boa. Quanto mais esforço você colocar, aquele esforço inteligente, né? Quanto mais você se dedicar a alguma coisa, provavelmente você vai se tornar melhor. É a questão do outlier, né? Pessoas que são acima da média muito provavelmente passaram muito tempo executando aquilo ali. Além disso, fazer as coisas, né? A jornada difícil é aquela jornada que mais vale. Ninguém liga muito para quem conquista alguma coisa sem sofrimento. Tá? O que a gente gosta mesmo é aquele momento em que a gente passou por uma série de dificuldades, realmente passou por aquela jornada, até isso foi recriado, né, para os cinemas, para a vida, a jornada do herói, em que você primeiro tem uma baixa muito grande para você conquistar alguma coisa. Então é por isso que a gente se conecta com histórias assim, a gente quer ver essa subida da montanha, né? Então primeiro eu vou para baixo, depois eu vou para cima. Então escolham coisas difíceis. Quanto mais cedo você escolher as coisas difíceis, mais cedo você vai poder começar a colher os louros, né? Poder colher o topo da montanha. Quanto mais cedo você quiser subir o lado mais difícil da montanha, melhor. O segundo princípio, né, é faça algo seu. Já temos gente demais nadando conforme a manada. Então a gente usa as redes sociais e aí a gente vê a vida de milhares de pessoas e parece tudo muito maravilhoso e a gente quer seguir aquele mesmo sistema. Então tudo que a gente faz fora das redes sociais parece tudo tão chato, sem graça, não é mesmo? Mas a gente muitas vezes não acompanha o backstage dessas pessoas também, o que elas estão fazendo por trás daquilo. Então é por isso que é muito fácil a gente se perder nas redes sociais e as redes sociais acabarem se tornando, na verdade, uma ferramenta de depressão, de angústia, de ansiedade. Então saia das redes sociais, saia, né, dessa angústia toda. Siga algumas pessoas que realmente agregam algum tipo de valor para você e que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos. A melhor parte disso tem espaço para todo mundo. Então tem pessoas que vão ser bem-sucedidas como artistas, tem pessoas que vão ser bem-sucedidas como atletas, empresários, como filósofos, como professores. Basta você escolher aquilo que realmente você tem vocação. Tá? Isso aí muitas vezes a gente precisa cavar embaixo do nosso nariz. Então procure fazer a sua coisa. Tá? Procure algo que é seu. Um livro bem legal que eu deixo indicado aqui também, A Única Coisa. Livro de autoajuda, às vezes até um pouco bobinho, mas por incrível que pareça é um livro que tem muitos bons conceitos. Então, indico para vocês aqui. Procurem A Única Coisa. Então, aí a gente chega no terceiro conceito, né? Faça por décadas ou por tempo suficiente. Tem um cara do marketing digital, muito provavelmente muitos de vocês conhecem, o Ícaro de Carvalho, ele fala uma coisa muito interessante. Me dê 10 anos. E eu gosto muito dessa frase. Por quê? Porque a pessoa hoje em dia todo mundo quer ser famoso, ter dinheiro e fazer tudo da vida em 4, 5, 6 meses. Mas até para você fazer uma faculdade, por pior que ela seja, vai demorar 4, 5, 6 anos. Como é que a gente espera que as coisas aconteçam da noite para o dia? Quando você tiver muito claro, né, algum caminho, ou quando você for fazer alguma coisa, procure fazer por décadas. E tem alguma coisa que você faça durante a sua vida. Então, por exemplo, eu escolhi o jiu-jitsu. Hoje, né, falando para vocês aqui, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas estamos em 2025. Hoje eu tenho 10 anos de jiu-jitsu. Sou faixa marrom ainda por questões específicas, devo pegar a faixa preta em breve, mas não me importo muito com esse negócio de faixa, porque o que me importa é saber que a minha habilidade está boa, né, que eu consigo fazer bons treinos e que as pessoas me reconhecem como alguém que realmente sabe treinar. Mas o fato foram 10 anos de dedicação. 10 anos entre muitas lesões, tive uma cirurgia esse ano, vou fazer uma competição agora importante, ganhei algumas competições, perdi outras, mas foram 10 longos anos e aprendi muito com essa jornada. Da mesma forma, a minha carreira, né? Apesar de eu estar mudando sempre, como vocês viram, né? São 13 anos de carreira, 13 anos me desenvolvendo. E apesar de ser áreas diferentes, né, fui do exército, multinacionais e agora empreendendo, muitas das habilidades, principalmente as soft skills, né, as habilidades interpessoais, são habilidades que eu uso para tudo na vida. Então são habilidades que eu mantenho utilizando, seja no empreendedorismo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, a liderança. Faz 13 anos que eu exerço liderança.
Seja com 19 anos, quando eu estava comandando um pelotão, seja no Facebook, quando eu tive quase 70 pessoas abaixo de mim, seja agora no empreendedorismo, que eu tenho meu time dentro da empresa, né, de todas as áreas, atuando ali. Falo CEO, mas é só por uma questão ali, né? Mas eu sou responsável da empresa, sou fundador, sou a pessoa que toca. Então, tudo isso exige liderança. Então, eu estou há 10 anos fazendo isso, né? Óbvio, para cada situação, para cada nuance, eu preciso de uma habilidade específica dentro da liderança, né? Um jogo diferente, mas são 10 anos fazendo a mesma coisa, 10 anos desenvolvendo essa habilidade, então posso dizer para vocês que eu tenho muita capacidade de falar sobre isso. Além de todos os livros que eu li, de tudo aquilo que eu desenvolvi durante esses anos, cursos e tudo mais. E aí tem um conceito interessante aqui, que é a questão do risco convexo. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte, porque eu acho que é bem legal. Tem um livro do Nassim Taleb, né, ou Taleb, enfim, não vamos entrar nessa discussão aqui agora. Mas basicamente ele tem o livro Antifrágil. E dentro desse livro Antifrágil, o livro Antifrágil é um livro até chatinho de ler assim, mas ele fala sobre o conceito do risco convexo, que foi uma coisa que me pegou bastante. O risco convexo é basicamente coisas que você vai fazer na sua vida que existe algum risco, alguma coisa que você vai perder, alguma coisa assim, mas que os ganhos são muito maiores. O que isso quer dizer? Que você vai apostar uma coisa, você tem um limite de perda, mas a quantidade e as possibilidades de ganho são muito altas. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. Quero começar a publicar nas redes sociais, né? Toda vez que você posta um Reels nas redes sociais, você tá como se fosse apostando na loteria. Só que você não paga nada por esse ticket, é óbvio, você tem um empenho ali, né, o estudo, gravar o vídeo, e você pode ganhar na loteria, porque se um dia esse vídeo viralizar, você pode ganhar muitos seguidores e isso pode trazer dinheiro. Então, quer dizer, é um risco convexo, né? O que você tem de fato a perder, né? Talvez o que você tenha a perder é perder o medo. Você vai ganhar habilidades, você vai aprender a se comunicar melhor, você vai aprender a falar diante da câmera, tudo mais. Olha quantas possibilidades de ganho você tem gravando um vídeo para o Instagram, e o que você de fato perde sobre isso? Como eu disse, perde um pouco de tempo, sim, enfim, mas as perdas são muito baixas pela possibilidade de ganho, e isso se aplica para a vida inteira. Tá? Então, às vezes vão ter investimentos que vão aparecer nisso, seja você investir numa empresa, seja você aparecer um business, né, que você pode fechar com alguém. Então isso vai estar sempre aparecendo para você, e aí você tem que saber olhar para esses riscos. E no final dessa parte aqui agora do Faça por Décadas, né, escolha coisas na sua vida que você gostaria de fazer para sempre. Então o estilo de vida, eu estava até falando com uma amiga minha recentemente, que eu falava assim, pô, se eu ficar multimilionário, eu não vou mudar absolutamente nada na minha vida. Talvez eu esteja num lugar melhor, né, compre uma fazenda, não sei. Mas de fato, o que eu vou mudar? Eu estou fazendo meu jiu-jitsu, que eu gosto muito, eu frequento a praia, né? Então frequento a natureza, pode ser uma praia, pode ser uma cachoeira, pode ser outras coisas. Se precisar viajar, eu viajo, né? Eu tenho minhas necessidades básicas cumpridas. Então eu sou um cara relativamente simples, né? Então minha vida é isso. Eu não preciso de muito dinheiro. Mas obviamente que eu tenho muita ambição, eu quero muita coisa, eu quero poder depois proporcionar uma vida bem tranquila para minha família, e é isso que eu estou buscando. Busque coisas para a tua rotina, para a tua vida, que façam sentido para você no longo prazo, para que você possa fazer isso por décadas ou por tempo suficiente para você se ver bem sucedido. E aí, por fim, escreva a sua história. E o escreva a sua história vão ter duas nuances. Tá? A primeira nuance é, escreva a sua história num sentido um pouco mais abstrato. Como eu estou vivendo minha vida? Minha vida está sendo interessante o suficiente? Será que as pessoas gostariam de ver a minha vida? Né? Será que... Eu até vou falar isso num próximo vídeo, né? Mas falando de filme, por exemplo, se fosse um filme, por exemplo, você gostaria de assistir esse filme? Será que seria interessante um protagonista que só mexe no celular? Um protagonista que fica o dia inteiro vendo Netflix? Ou um protagonista preguiçoso? Então procure fazer as coisas que valem a pena. Muitas vezes, por exemplo, né, um próprio atleta, ele tem uma vida muito regrada, e realmente, se você fosse colocar isso num filme, não seria tão interessante, né? Milhares de horas treinando. Mas as dúvidas, as incertezas, as dificuldades, o quanto ele buscou aquilo ali, depois o sucesso, isso sim vale a pena ser lido e visto. Então a primeira coisa é, procure escrever a sua história nesse sentido. Cara, como é que eu vou construir uma história interessante para minha vida? Ou pelo menos uma que vale a pena, tá? Não precisa ser interessante para os outros,
né, ou para ser assistida de maneira geral, mas de forma que você achar que valeu a pena. Porque tem um livro, né, de uma enfermeira australiana que ela fala sobre os arrependimentos da vida de pessoas no leito de morte. E dos 5 arrependimentos que tem, eu não vou lembrar todos aqui, mas basicamente eles mostram que o que? A pessoa ela não foi verdadeira com ela mesma, né? Então ele fala lá, trabalhei demais, né? Quer dizer, que de fato aquilo fez sentido para a vida. Não fui sincero comigo mesmo, não estive com meus amigos ou coisas nesse sentido. Então procure ser verdadeiro com você mesmo. Procure ter uma vida, uma rotina que faça sentido, que vale a pena. Eu sei que muitas vezes a gente não tem escolha pelo momento que a gente está vivendo. E às vezes a gente precisa passar por esse buraco, a gente precisa passar por essa situação. Mas a gente tem que buscar sempre, cara, primeiro a gente precisa saber, né? Qual que seria a minha rotina perfeita? Como seria um dia que eu terminaria esse dia e falaria, olha, eu estou realmente satisfeito com o que eu fiz. Realmente esse foi um dia bom. Então escrevam isso, qual que seria meu dia perfeito? Qual que seria uma rotina maravilhosa que eu acordaria na segunda-feira feliz para fazê-la? Ou que eu faria no domingo, sem pesar, no sábado. Então procure alguma coisa nesse sentido. E o segundo ponto é efetivamente escrever a sua história no papel. Então, a boa coisa aqui é que se você está afundado, se as coisas estão difíceis, você pode começar a escrever a sua história primeiro no papel. Então, ó, em 2025 ainda, eu quero conquistar essas coisas, eu quero fazer aquilo, eu quero ser tal pessoa. Isso tem totalmente a ver com o primeiro vídeo que eu fiz lá de traçar os objetivos. Então volta aqui no meu primeiro vídeo no YouTube, ou se você chegou até aqui, faça parte da minha comunidade. Lá eu vou falar de objetivos, vou falar de priorização. Tive agora uma aula interessante de LinkedIn. Tenho várias outras aulas falando de diversos assuntos. A minha masterclass é fantástica. Deem uma olhada no meu Instagram que vocês vão ver os depoimentos da galera e tudo mais. Então tem muita coisa vindo por aí. Mas basicamente você vai começar a escrever a história, o que você espera dela, o que você quer. E aí você tenta colocar isso em prática, tá? Ou pelo menos você vai entender o que você precisa fazer, quanto de dinheiro você precisa ganhar, para onde você precisa se mudar, o que você precisaria fazer de fato para que você possa atingir essa rotina tão esperada, essa vida tão interessante, né, para que você realmente esteja escrevendo a sua história. Bom, como eu disse, foram 4 princípios que eu achei bem interessantes trazer para você, que eu achei bem interessante trazer para vocês aqui. Eu sei que algumas partes desse vídeo talvez tenham ficado repetitivas de outros vídeos meus aqui, que eu aprofundo mais outros temas, mas acho que tudo se linka. Então por isso que eu convido vocês a assistirem os outros vídeos do YouTube também, que são bem interessantes aí. Eu trago vários conceitos e eu espero que vocês consigam aplicar essas coisas na vida de vocês. Então, busque uma vida que vale a pena, né? Busque pelo difícil, já tem gente demais buscando pelas coisas fáceis. Procure algo que você gosta, que você ama, algo que você possa fazer. Isso não quer dizer que você não possa estar num trabalho ruim às vezes e ter que cumprir com o seu dever e com a sua obrigação. Tá? Muitas vezes o fazer difícil é essa parte, até que você possa chegar a algo que você gosta, algo que você busca. Mas esse fazer algo seu é justamente você ter clareza, né? Você conseguir olhar e falar, realmente eu estou seguindo o meu caminho, tá? Faça isso por décadas ou por tempo suficiente até que você se torne bem sucedido. Então não abandone as coisas pela metade, por isso que você precisa saber e gostar daquilo que você está fazendo, ou pelo menos saber o porquê você está fazendo, né? Aquela ideia do, se a vida é sofrimento, que eu possa ser digno desse sofrimento que eu estou vivendo aqui, ou que esse sofrimento, né, seja o alimento para que eu possa chegar aonde eu estou buscando. E por fim, escreva a sua história, né? Escreva a história da sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Não esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo, que é importante. E eu gostaria muito de saber qual que é a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido, se vocês querem que eu traga alguma coisa mais interessante aqui. E se vocês puderem, nesses comentários, dizer que o vídeo valeu a pena até o final, aí seria perfeito, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto.